Bom dia aí, pessoal. Vamos começar aqui nossa apresentação do trabalho de segurança da informação. Somos o grupo 1 e vamos apresentar sobre o tema de ransomware. Então, a gente é os alunos do segundo ADSMS. Os representantes do grupo é o André, o Arthur, o João Paulo, o Lucas, que sou eu, o Pedro Henrique e o Pedro Ramos. E para começar dando a introdução aqui, eu vou falar, né, o que é o ransomware. Então, basicamente, ele é um tipo de malware, né? O que é um malware? Então, é um software malicioso, é qualquer um software ou programa ali que entrou no seu computador ou até escrito no seu computador que de forma intencionalmente para prejudicar seu sistema, tá? Então, ele vai de forma intencionalmente fazer algum mal e te prejudicar ali no seu computador. Então, ransomware é um tipo desse software malicioso que vai sequestrar os seus dados confidenciais, né, ou dispositivos da vítima e vai ameaçar a vítima manter aqueles documentos, aqueles dados bloqueados até que um resgate seja pago. Como é que funciona isso, né? Quais são os pilares aí do ransomware? Então a gente tem esses 4 pilares aqui. Então o conceito central, no geral, é de extorsão digital. Então o que vai acontecer? O ransom aí, né? É justamente a exigência de pagamento para liberação de dados. Depois a próxima fase é extorsão, é o ato de obter dinheiro por meio de ameaça, né? E por fim aí a praga digital, a natureza destrutiva do ransomware. Então, que é um ponto aí que ele não fica só no seu computador, tem perigo dele se espalhar para outros computadores, se espalhar para a rede inteira. E como é que funciona, né? Como é que são as fases dele? Então aqui nesse slide, aí na direita tem a imagem mostrando como se fosse a escada, né, dos passos que ele passa. Então ali, primeira coisa que a gente pode ver é que ransomware, o ransom, né, essa palavra ransom significa resgate. Então essa é a ideia. Então o primeiro passo é a infecção. Vai entrar o ransomware ali no seu computador ou na sua rede, né, como eu falei que ele vai se espalhar. Qualquer porta que tiver aberta ali, entrou, você baixou alguma coisa e ele vai entrar dentro do seu computador. Qual que é o segundo passo? Ele criptografar ou codificar os seus arquivos importantes, tornando inacessíveis. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, eu tenho um documento Word ali, ou um TXT, e eu tenho meus dados lá dentro. Ele vai entrar dentro do meu computador e vai criptografar, ou seja, vai deixar inacessível. Não vou conseguir entrar mais dentro do documento, vou perder tudo que tem lá dentro. Basicamente, a gente pode pensar que seria tipo um cadeado, certo? E depois aparece a mensagem de resgate, ou seja, criptografou, vai aparecer tipo um pop-up ali, a gente vai mostrar mais pra frente, o Arthur vai mostrar como é que é, mas ele vai exibir uma mensagem de pagamento, ou seja, ele vai falar, ó, criptografamos seus dados aí, seus documentos, faça o pagamento aí que a gente vai liberar ele de novo, né? E o bloqueio de acesso, que é o último passo, que é a ideia de sem a chave de descriptografia, os dados permanecem inacessíveis, né? A ideia de sequestrado. Então é justamente isso que eu falei do cadeado. Só que daí a gente pode pensar que pode até ter a chance de você conseguir quebrar o cadeado sem passar a chave, sabe? Mas até mesmo o pessoal que construiu o ransomware, nessa mensagem deles falam que não tem por que você perder tempo tentando quebrar ou seja, fazer a descriptografia, porque é um negócio muito bem feito que é impossível você fazer isso. Você vai gastar muito, mas muito tempo. E o único jeito mesmo é você ir lá e fazer o pagamento para eles darem a chave, que é o único jeito de você passar a chave, né? E conseguir quebrar o cadeado e pegar seus documentos de volta. E eu dei o exemplo de um Word, um TXT simples num computador de uma pessoa, mas isso é bem simples mesmo. Imagina isso dentro de uma empresa que tem 1 milhão de usuários ali. 1 milhão é até pouco, né? Mas imagina criptografar os dados de 1 milhão de pessoas. Isso não tem nem valor estimável, né? Eles vão lá e acabam cobrando um preço muito caro para você ter esses dados de volta. E é isso. Agora eu passo a palavra. Bom dia, gente. Eu sou o Pedro Ramos e eu vou dar aqui continuidade do nosso trabalho, né,
falar um pouquinho sobre a história do ransomware, né? E para começar, eu vou falar sobre o primeiro ataque documentado que teve do ransomware, né? Ele aconteceu em dezembro de 89, foi feito pelo biólogo Joseph Pop, e ele foi uma forma mais analógica de ataque, né? Porque naquela época a internet não era nem um pouco como a gente conhece hoje, era bem diferente, era mais simples, né? Era mais tudo mais analógico e tal. Então, o que ele fez? Ele pegou 20 mil disquetes e infectou eles com esse programa, né? Então foi meio que assim. Então ele pegou esses disquetes e distribuiu para vários participantes de uma conferência que estava tendo da OMS sobre AIDS, né? É por isso que o nome famoso é AIDS Trojan desse ataque, né? E aí, como é que funcionava esse ransomware, né? Esse programa? Ele contava o número de vezes que o computador era inicializado e quando ele atingisse 90, ele ia ocultar os diretórios e criptografar ou bloquear o nome dos arquivos na unidade C, né? E para recuperar o acesso, o usuário precisava enviar US$ 200 para a corporação deles lá tal em uma caixa postal no Panamá, sabe assim, era. E naquela época, né, por ser o primeiro documentado e tal, ele era bem fácil de derrotar, né, de passar por cima e tal, e então depois logo surgiram ferramentas para descriptografar esses arquivos e tal, então foi bem simples, né, esse primeiro ataque documentado. Pode passar. Agora, falando um pouco sobre a virada de jogo com a criptografia, né, já pulando alguns anos, a verdadeira virada de jogo, ela começou com a introdução de técnicas de criptografia simétrica robusta, né? Que, se comparando com a de Trojan, onde a criptografia era mais simples e em alguns casos reversível, com essas técnicas novas mudou completamente. Né? Essa inovação ela tornou praticamente impossível para a vítima reverter a criptografia dos seus arquivos sem ter a chave de desbloqueio, né? Que, né, é claro, ficava com os criminosos. Né? Então a galera tinha que ir lá pagar eles para ter a chave e conseguir desbloquear, com essa nova técnica de criptografia que teve e tal. Então, por conta disso, começou a popularizar bastante esse tipo de ataques, né? Aumentou bastante o impacto e a eficácia desses ataques. E a partir daqui, pagar o resgate começou a aparecer, né, para várias vítimas, né, a única opção para recuperar os dados, né, fazendo com que os atacantes ficassem ainda mais fortes e possuíssem mais poder nesse meio digital de ataques de ransomware, enfim. E da minha parte foi isso, basicamente. Agora eu vou passar a palavra pro próximo. Bom, eu sou o André e vou apresentar a parte do uso das criptomoedas. Bem, um outro catalisador que também impulsionou bastante a proliferação e a lucratividade dos ransomwares, né, foi a parte da ascensão das criptomoedas, especialmente o Bitcoin, né, que no início da década de 2010, por oferecer aos atacantes um método de pagamento anônimo, rápido e global, né, então eles optaram por usar o Bitcoin porque ele basicamente é uma moeda rastreável, né? E é de fácil acesso, todo mundo que quiser consegue comprar, né? Não tem limitação nem nada. Bem, no próximo slide, a parte do cenário atual, né? O ransomware hoje é uma indústria cibercriminosa altamente lucrativa e profissionalizada. Né? Os ataques são conduzidos por um grupo organizado que operam de forma sofisticada, utilizando táticas cada vez mais complexas, né, que vão além de simples criptografia de dados, né, uma tática bem simplesinha ali, como uma dupla extorsão, né, que é um roubo de dados e ameaça de vazamento, onde o pessoal pega os dados ali, às vezes, de uma empresa, por exemplo, entra em contato com a empresa, consegue de alguma forma ali, né, acessar alguma forma de comunicação e começa a fazer ameaças para eles conseguirem algum lucro, tipo, em questão de a empresa pagar para eles não vazarem os dados, né? Então, passo a palavra para o próximo participante, no caso, Botelho. Bom dia a todos, eu sou o Pedro Botelho e eu vou falar sobre os exemplos mais famosos do ransomware.
Aqui no slide eu separei 4 dos exemplos mais famosos no mundo e eu vou falar em tópicos de cada um. Começando pelo WannaCry, que é o mais famoso entre eles. Ele basicamente infectou mais de 230 mil computadores em 150 países em poucas horas. O jeito que ele funcionava, ele basicamente explorava a vulnerabilidade do Windows e criptografava os arquivos e exigia resgate em Bitcoin. Então ele roubava, falava para o usuário que roubou e falava, eu só vou te devolver isso aqui se você pagar. O alvo principal dele era hospitais, empresas e instituições governamentais. E um grande impacto dele foi o sistema de saúde britânico, que foi duramente afetado. O Arthur vai se aprofundar mais sobre o WannaCry, já que ele foi o mais famoso entre eles, nos próximos slides. Logo abaixo, o Notepad. Inicialmente parecia ser um ransomware, mas era mais um wiper. Ele apagava dados permanentemente. Ele te dava wipe. O alvo, empresa na Ucrânia, mas se espalhou globalmente. Teve um impacto em multinacionais como o Maersk, o Merck e o Rosneft, tiveram grandes prejuízos. E sua origem foi ligado a ataques cibernéticos estatais. Esses dois aconteceram em 2017. O Ryuk, que foi entre 2018 e 2021, ele foi muito usado contra grandes corporações e órgãos públicos. Ele funcionava como um ransomware altamente direcionado, normalmente precedido por phishing ou malware como o TrickBot. E teve um impacto em prejuízos multimilionários e paralisações de serviços públicos no ZEUA. E por último, o Lock, que aconteceu em 2016, antes do WannaCry. Um dos primeiros ransomware distribuídos em massa, por e-mail com anexos maliciosos, geralmente arquivado em Word com macros. Então isso aqui é realmente muito perigoso, que pode ser facilmente pego hoje em dia por qualquer tipo de pessoa. O alvo dele era usuários domésticos e empresas pequenas, /médias, e como resultado ele criptografava documentos e exigia pagamento em Bitcoin. Ele foi basicamente o predecessor do WannaCry. Esse foi o meu slide. Eu passo para o próximo. Muito obrigado. Bom, eu sou o Arthur. Eu vou falar um pouco agora sobre o WannaCry, que é um dos mais famosos, é um dos ransomware mais famosos, se não o mais famoso, e recente também. Ele foi em 2017. E eu vou explicar os estágios do ataque, como que ele começa. Basicamente, o acesso inicial ele acontece via phishing. O que é o phishing? É basicamente aqueles spam de e-mail ou de anúncio, quando você vai entrar num site não tão seguro, aparece, esse aqui é o botão de download. E é assim que ele fisga você, né? Traduzindo, seria meio que fisgar o phishing. Um exemplo, sei lá, seria um e-mail que você recebeu do spam, falando, baixe esse filme aqui agora grátis. Você vai lá, baixa o filme, em teoria, né? E é o ransomware camuflado ali. Instalando o suposto filme, ele vai ter acesso ao seu computador e vai poder controlar o sistema. Com isso, ele vai ter acesso total à sua rede de dispositivos. Por exemplo, eu estou conectado num computador que está na mesma rede de outros 10 computadores. O WannaCry ele vai se infectar nos outros 10 computadores também pela rede. Depois de infectar todos esses computadores, ele vai identificar e copiar os dados valiosos e acontecer uma extorsão, que a gente vai mostrar mais pra frente a telinha da extorsão. Como que acontece essa extorsão? Ele identificou os dados valiosos e ele criptografa. Ele usa criptografia para bloquear esses arquivos e para descriptografar ele pede um valor remunerado. Aqui na próxima tela a gente tem um desktop com 3 arquivos, obviamente não são os arquivos importantes, mas esse aqui é um exemplo. A gente tem uma imagem, uma música e um vídeo. E ali embaixo o WannaCry. Obviamente não vai vir escrito, isso aqui é o WannaCry, esse aqui é o vírus. Seria basicamente o filme grátis que eu tinha mencionado ali. Embaixo seria o filme grátis. Você executou o filme grátis, a gente passa para
essa outra tela. Depois, com o WannaCry rodando no seu computador, ele muda o seu papel de parede, dizendo que seus arquivos foram criptografados e dá orientações para você tentar desencriptografar, que é entrando naquele símbolo de aperto de mão, o WannaDecryptor, que é um arquivo que ele gera depois de você executar o ransomware. E pode ver que todos os arquivos, eles mudaram a extensão dos arquivos. Ele está .wncry.wannacry, que é a criptografia do ransomware, que só eles têm acesso a como descriptografar. Bom, entrando no WannaDecryptor, a gente passa para essa tela. Esse é o programinha do WannaDecryptor. Pode ver que no canto direito superior eles se importaram muito em fazer um jeito de conseguir todo mundo entender o que aconteceu com o computador. Que ali no canto direito superior tem a linguagem, você pode escolher desde português, todas as linguagens. E na esquerda tem um cadeado, embaixo tem um tempo de 3 dias, que é o tempo restante para você poder pagar, para você poder efetuar o pagamento. Caso passe esses 3 dias, o valor vai dobrar, de $300 vai para $600. E se passar uma semana, você vai perder seus arquivos. Eles não vão mais dar a opção de você descriptografar. E eles dão um TXT, um texto, ensinando certinho como que você pode fazer. E eles só aceitam Bitcoin, que é uma criptomoeda que não é rastreável, né? E eles ensinam a você comprar Bitcoin, a você enviar Bitcoin, criar carteira e tudo. E é bem interessante isso, porque caso aconteça de você querer realmente pagar esses arquivos, pagar o ransomware para recuperar os arquivos, né? Ele vai realmente desencriptografar. Ele vai tirar aquela extensão .wncry e voltar tudo para o padrão. Até ele mostra ali, tem um botão Decrypt. Se você clicar ali em Decrypt, ele dá um exemplo. Você pode escolher até 3 arquivos e falar, a gente realmente vai desencriptografar os seus arquivos. Você escolhe 3 arquivos ali do seu sistema e ele tira a criptografia. Também tem um caso bem famoso que aconteceu no Brasil, que ocorreu em 2017, em maio de 2017, que afetou o sistema do governo brasileiro. Que alguém que trabalhava lá caiu num phishing, ninguém sabe qual phishing ele caiu, mas instalou o WannaCry na rede de computadores do governo, que impactou principalmente o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. E com isso, os principais efeitos foram a interrupção dos serviços públicos. O site parou de funcionar totalmente, porque os arquivos essenciais estavam criptografados. E como não era um computador só, né, obviamente era um sistema com vários computadores, o governo, né, esses arquivos tiveram que ser recuperados e o dono do WannaCry, né, o cara que criou o ransomware, ele conseguiu tirar um bom dinheiro aí do governo brasileiro. Bom, agora eu vou passar a minha palavra para o próximo apresentador aí, e é isso. Bom dia, meu nome é João Paulo. Eu vim para apresentar aqui, começando pelos impactos dos ataques de ransomware. No caso, quando alguma empresa ou instituição, tanto faz, recebe um desses ataques, algum dos impactos esperados pode ser a perda da propriedade intelectual, né, dessa empresa. Quando acontece a criptografia dos dados, pode acontecer de você perder dados importantes para a empresa, como documentação, informações estratégicas, outras coisas que a empresa usa para tomar decisões ou para realizar o seu trabalho em si realmente. Quando acontece essa criptografia, às vezes pode ocorrer de essa informação ser perdida, né, para sempre, acabar corrompendo e etc. Outro impacto é a paralisação das operações. Com a tranca dos dados, né, como eu tinha dito,
pode ocorrer de algum desses dados serem importantes para essa empresa conseguir trabalhar. Então, com a tranca desses dados, é provável que pode ter uma paralisação das operações da, né, dessas operações que dependem desses dados. Pode até ocorrer uma parada total, dependendo do tipo de trabalho que essa empresa faz. Também pode ter o impacto financeiro, que além de você ter que pagar para a recuperação dos dados, é bem provável que, né, as empresas acabem enfrentando problemas com perdas de negócios. Os clientes perdem a confiança nessa empresa e não é mais possível. É difícil recuperar esses clientes que você perde a confiança por conta do vazamento de informações e do ataque ransomware. E além dos gastos para melhorar a segurança aí dessa empresa. Passando para o próximo slide. Transformando risco em oportunidade. Você, tendo esse risco de receber um ataque em ransomware, você tem a oportunidade de quê? Corrigir vulnerabilidades e falhas nos processos da sua empresa, adotar backups frequentes, segmentar a rede. Ou seja, o perigo constante de você receber um ataque faz você sempre querer se preparar, né, para não acabar tendo esses ataques. E o que já resolve muitos outros problemas da empresa, né? Te deixa precavido contra outros tipos de ataques no geral. Então, treinar colaboradores para evitar erros, investir em solução como Firewall, o EDR, o CIEM. Tipo, ali por exemplo, a empresa atacada se reestrutura, melhora a segurança e conquista a confiança do mercado novamente. Porque ela ali, realmente, quando você recebe um ataque ransomware, muito provável você vai perder toda a confiança daqueles clientes que você tinha anteriormente. Mas, se você conseguir usar isso como uma oportunidade de melhorar a sua empresa, a segurança da sua empresa, muito provavelmente, se você fizer isso bem, você acaba se tornando referência no mercado aí como uma empresa segura e etc. Ali tem algumas estratégias de mitigação de ransomware, aumentar a conscientização, implementar medida de segurança robusta, monitorar sistemas regularmente, desenvolver planos de resposta a incidentes e etc. E ali tá, tipo, para cima é alto impacto, para direita alta urgência, para baixo é baixo impacto e para esquerda é baixa urgência. Ou seja, o que está na direita em cima tem alto impacto e alta urgência e assim vai. Aqui, agora passando para a conclusão, o ransomware ele é uma ameaça real e crescente, né? Qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer lugar pode acabar recebendo um ataque ransomware. Ele é muito perigoso para todas as informações que essa empresa tem, todos os dados. Pode bloquear o sistema e sequestrar os dados importantes. Prejudica a segurança da informação, então a confidencialidade dessa empresa, a integridade e disponibilidade dela pode acabar sendo prejudicada por conta desse ataque. Ele exige ações rápidas e preparo para evitar ou reduzir os danos, né? Porque se você não agir rapidamente quando recebe esse ataque, muito provável a perca é muito maior do que realmente poderia ter sido se você tivesse se preparado mais cedo ou agido mais cedo. E se todo mundo está preparado, todo mundo está conscientizado ali na empresa, você pode evitar totalmente o problema ou medo contra o ransomware. E a prevenção e conscientização são as melhores defesas, como sempre. No geral é isso o nosso trabalho. Aí tá as referências, o slide de referências. Passando o slide, obrigado pela apresentação e muito obrigado pela atenção, né? E tenham um bom dia a todos.